O que aguarda Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro? Vai começar domingo. Chegou a hora da atraente e temida Série A do Campeonato Brasileiro. Atraente porque nós estamos no topo. Nós estamos no meio dos 20 melhores clubes do futebol brasileiro. Uma situação invejável alcançada pelo futebol cearense através de Ceará e Fortaleza. Temida por quê? Porque existe aquela preocupação com as situações vexaminosas que podem acontecer. Os senhores se lembram daquele começo do Ceará, o ano passado? Foi um sofrimento e tanto para a torcida. Depois as coisas se arrumaram e o time escapou do pior. Interessante, meus amigos, que o que eu vou dizer aqui não é novidade nenhuma. Os campeonatos estaduais não representam parâmetros seguros para observação. Concordo. O nosso campeonato, o nosso raquítico campeonato, que precisa ser remodelado, as equipes estão enfraquecendo, principalmente as pequenas, só sobrevivem aqueles times que têm empresários por trás. Pois bem, não serve de um parâmetro seguro, realista, mas o que há? Ceará e Fortaleza jogaram por esse campeonato. E os jogos entre os dois, esses jogos servem para se balizar as coisas, para se observar quem tem realmente mais na sacola. E tem mais, jogaram pela Copa do Brasil, Campeonato do Nordeste. Eu acho que dá para fazer um apanhado para se ter alguma ideia. Se me perguntarem, com relação aos nossos times, eles estão devidamente preparados? Eu não acredito que isso seja uma realidade. Estão preparados? Vejam o que aconteceu. Um dia desses, o time do Fortaleza era colocado nas análises gerais abaixo do Ceará. O Ceará tem a melhor defesa, meio campo resolvido, só faltava o ataque. E o time do Fortaleza ainda tinha problemas, setor de meio campo, essa questão do ataque, a maneira como o time jogava, passou alguns problemas dentro do campeonato. Os senhores se lembram perfeitamente dessa fase. Sabem qual é o quadro de hoje? Vejam como uma coisa é fugaz dentro do futebol. Hoje, se você perguntar aos formadores de opinião dentro da área esportiva, eles vão dizer que o time do Fortaleza está bem melhor. Está melhor do que o Ceará. Mas vamos lá. O time do Fortaleza, ele tem realmente uma formação boa. Carlinhos pelo lado esquerdo, olha que o Fortaleza tem Bruno Melo. Só tem Tinga pelo lateral direito que merece confiança. O miolo, com o que tem, está bem. Mas, em caso de mudança, o time tem valores ou peças de reposição, como se chama. E no setor de meio campo, que tem mudado muito. A peça de ataque tem o Edinho e o Oswaldo. São duas garantias. Mas aí entra uma outra questão. E o Rogério Ceni? Ele vai prosseguir agarrado na sua maneira de pensar futebol, de jogar de forma efetivamente na frente, ofensivamente sempre. Porque ele, inclusive, é comentado Brasil afora pela maneira ousada do Fortaleza jogar. Ele não vai querer trair essa convicção. Domingo é contra o Palmeiras. E aí, como é que fica, Rogério? Que esquema vai ser? Para cima? Vai dividir as ações? Entra o quê? 4-4-2 ou é 4-3-3? Como é que fica essa questão com a bola, sem a bola? O Fortaleza sabe fazer muito bem. Está trazendo Chiesa, trouxe Chiesa, jogador experiente. E tem um menino chamado Jefinho, que é a revelação do futebol potiguar. Espera-se que toda essa atmosfera positiva, ela traga benefícios ao time do Fortaleza. Porque é uma outra batalha, é uma outra coisa em matéria de Série A. E o time do Ceará, de repente, envolto em vários problemas. Até o treinador mudou. Não é uma boa esse tipo de mudança. Vou dar um exemplo. Ano passado, quando perdeu o campeonato estadual, se fez uma pressão danada para que o Rogério Ceni fosse dispensado. Os senhores já pensaram se o Fortaleza tivesse feito essa besteira? Eu falo sempre das forças da continuidade. O que foi que aconteceu depois? Subiu para a primeira divisão, ganhou o Campeonato Cearense, pode ganhar até a Copa do Nordeste. O Rogério Ceni lá. Entenderam, senhores?
Não achei uma boa dispensa do Lisca, eu entendo. Vão dizer, não, mas não tinha como segurar, problema de temperamento, ele criou uma série de atritos, tudo bem, saúde boa. Com relação aos resultados, eu acho que criou toda essa efervescência. Eu acho que o ovo da serpente foi aquela derrota contra o Náutico. Depois as coisas se misturaram e ele acabou caindo. Mas é um treinador competente, que tem uma enorme força diante dos jogadores, e não foi um bom negócio a sua saída agora. Primeiro porque muitas contratações foram feitas. Fortaleza tem uma situação melhor nesse sentido, como eu disse. No caso do Ceará, as contratações que foram feitas. Como é que vai acontecer? Um limpa? Acho que sim, para chegar gente nova. Chega um treinador novo, para conhecer até quem não estava sendo utilizado. Entenderam o tamanho do problema? O Ederson, não adianta essa história de dizer que não tem impacto ou coisa e tal, eu não levo em consideração esses aspectos. Ele tem bons trabalhos, mas ainda é um emergente dentro do futebol do Brasil. Está numa primeira divisão com o time do Ceará. Vejamos qual a atitude dos dirigentes do Ceará. O que eles vão fazer para reverter essa coisa. Eu não vou dizer que é uma situação de condição psicológica destruída totalmente, mas há um trabalho a fazer. É o treinador que está chegando para conhecer o time, para montar o time, estabelecer naturalmente os seus critérios. E aí fica uma interrogação. De modo, meus amigos, que nós temos razões de sobra para ficar meio que desconfiados diante dessa condição que o futebol cearense conseguiu de estar na primeira divisão do futebol brasileiro, estreando nesse domingo. Era esse o recado. Vamos aguardar os acontecimentos para voltar a falar com os senhores.